Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Esse é o nosso primeiro culto de oração do ano. Que estejamos sempre de prontidão na presença do Senhor, colocando diante dele as nossas demandas. Que nós confiemos na suficiente e irresistível graça do nosso Deus. Amém. E o Senhor é aquele que sabe tudo o que nós precisamos e Ele vai providenciando a vida à medida que nós caminhamos com Ele. Nunca sabemos o como Ele vai responder determinadas orações, mas eu queria dizer a vocês hoje: comecem a dizer amém para aquilo que Ele já começou a fazer naquelas nossas demandas que têm gerado lágrimas, noites de sono, inquietações. O Senhor é aquele que move céus e terras para entregar aquilo que precisamos. Amém? Amém. Eu queria que vocês apenas ouvissem esse texto. Esse texto está em Tito, capítulo 2, do versículo 11 a 15. Diz assim a palavra do Senhor: porquanto a graça de Deus se mostrou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Dize estas coisas, exorta e repreende também com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Amém? Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, o Senhor é Deus de oportunidades. E o Senhor demonstra isso em nos dar um dia de cada vez. E vamos seguindo dia após dia com a chance de fazer a diferença para a glória e honra do Teu nome. Vem falar aos nossos corações no dia de hoje, nesse primeiro culto de oração do ano, que possamos, Senhor, diante da Tua autoridade e do Teu poder, fazer os consertos que precisamos nas nossas próprias vidas. E que o Teu nome, em todas as coisas, nessa nova jornada, seja em tudo glorificado. Oramos assim, já com gratidão no coração, em nome e por amor de Jesus. Amém. A palavra de hoje, e eu agradeço a pequena audiência que nós temos hoje. A palavra de hoje é uma santa convocação para que confiemos na suficiente e irresistível graça de Deus. E eu queria ousar na tarde de hoje dizer a você: olha, o Senhor já está agindo naquilo que você tem colocado diante dele. E não se assuste com a forma como o Senhor vai fazer, porque muitas vezes
nós clamamos por alguém, por alguma situação, e de repente vem um grande reboliço, e as pessoas tendem a dizer assim: Senhor, mas não foi isso que eu te pedi. E Ele olha para nós hoje e diz: mas tinha que ser assim, para que a situação se resolvesse. Então, glorifiquemos ao Senhor, apesar de todos os pesares que possam surgir no itinerário desse clamor que nós temos feito por várias vidas, especialmente pelos filhos. O desejo do nosso coração é instruí-los quanto à suficiência e aos benefícios dessa irresistível graça salvadora e transformadora do nosso Deus. No texto lido, o apóstolo Paulo chama a atenção do pastor Tito, que era seu delegado apostólico junto às igrejas de Creta, a não perder de vista a suficiência e a abrangência dos benefícios da graça salvadora de Deus. Já naquela época havia a ação dos falsos mestres que, segundo o seu entendimento, por equívoco ou malícia, não sabemos, faziam de tudo para tirar a centralidade do Cristo. Na epístola aos Romanos, capítulo 11, versículos 33 a 36, o apóstolo Paulo, ao perceber esse mistério dos desígnios de Deus, explode numa adoração absolutamente reveladora sobre todos os aspectos. Diz o apóstolo: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos! Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Minhas irmãs, eu queria fazer uma pequena parada aqui e lembrar e perguntar a vocês se eu liguei a câmera. Está ligada? A luzinha vermelha está acesa? Amém. Repare a cabeça como está joinha. Muito bem. Todos os que de maneira formal ou informal estão fazendo a obra de Deus precisam ter o entendimento desta verdade fundamental que nós acabamos de ler através da palavra do apóstolo Paulo. O ensino sobre a graça tem sido, de certa maneira, negligenciado em muitas das igrejas ditas cristãs. Infelizmente, fomos salvos pela graça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Deus olha para nós através das lentes da sua graça. Negligenciar este ensino é perder o próprio Cristo de vista, que é a própria graça de Deus encarnada. Na verdade, percebemos uma tentativa em certas teologias pós-modernas de tirar a centralidade do Cristo e chamar os holofotes para a meritocracia humana. Não há mérito humano para receber a salvação. Tudo que nós temos e recebemos da parte de Deus é por pura graça de Deus, que é favor não merecido. A abrangência da graça quanto à sua suficiência e benefícios eternos se manifesta pelo menos de 3 maneiras. Eu queria compartilhar essas 3 maneiras com vocês. Primeira, a universalidade da graça é suficiente para a salvação de todos os homens, embora não haja universalismo da salvação como muitos apregoam. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. A abrangência da irresistível graça de Deus, graça salvadora do Cristo, tem se manifestado desde o passado, alcançando todos
os que soberanamente foram destinados para a salvação. Um dia todos verão a salvação de Deus, mas nem todos a experimentarão. Em Atos dos Apóstolos, o seu autor, capítulo 13, versículo 48, diz explicitamente: os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido designados para a salvação. Em relação à soberania de Deus, já haviam os que contestavam com argumentos humanos o plano de salvação pela graça desde tempos eternos. Paulo responde a tais objeções, se referindo a Jacó e Esaú. Em Romanos 9, 11 a 16, ele diz: todavia, antes que os gêmeos nascessem ou fizessem qualquer coisa, boa ou má, a fim de que o propósito de Deus, conforme a eleição, permanecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Foi dito a ela: o mais velho servirá o mais novo. Como está escrito: amei Jacó, mas rejeitei Esaú. E então, que diremos? Acaso Deus é injusto? De maneira nenhuma. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Sério demais. Portanto, isso não depende do desejo ou de esforço humano, mas da misericórdia de Deus. A salvação do começo ao fim é projeto de Deus. Não há ação humana aí. A graça do Senhor tem a altura, a largura e a profundidade do amor de Deus manifesto em Cristo Jesus, nosso Senhor. O ensino sobre a graça tem sido negligenciado em nossas igrejas e dado lugar a um sem número de doutrinas antibíblicas baseadas em meritocracia. Aqui não há méritos humanos. Tudo que somos, temos, recebemos, sabemos ou fazemos para o Senhor é por pura graça de Deus, que é o seu favor imerecido. Aí vamos ver a segunda maneira. A graça ensina no presente aquele que foi alcançado por ela a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, vivendo de modo digno do Senhor. No versículo 12, o texto diz: ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. A suficiência da graça santificadora do Cristo vai nos transformando progressivamente até chegarmos àquela estatura de varões perfeitos. Ela ainda nos assiste em nossas fraquezas, firma nossos pés sobre a rocha eterna que é o Cristo, nos fortalece para enfrentar os reveses da vida, que não são poucos. Em Efésios 1,4, o apóstolo Paulo ratifica esse ensino dizendo: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em terceiro lugar, a graça também sustenta esses salvos com a bendita esperança futura de se encontrarem com o Senhor face a face no futuro, por ocasião da sua vinda. Versículos 13 a 15 dizem: enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo, Ele se entregou por nós a
a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. É isso que você deve ensinar, exortando-os e repreendendo-os com toda a autoridade. Ninguém despreze. A graça de Deus nos sustenta para seguirmos em frente até aquele dia glorioso, quando estaremos para sempre com Ele. Muitos têm calcado aos pés a graça de Deus e pagarão um alto preço. De nós mesmos não somos nada. Somos salvos pela graça, santificados pela graça, libertos pela graça, perseveramos em Cristo pela graça e experimentaremos um futuro glorioso por pura graça de Deus. O apóstolo Pedro, em sua segunda epístola, capítulo 3, versículos 14 a 18, adverte nos seguintes termos: portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis. Tenham em mente que a paciência de nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo lhes escreveu, com a sabedoria que Deus lhe deu. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas destes assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras, para a própria destruição deles. Portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em 1 de Pedro 5,10, ele diz ainda: o Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante pouco tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. O Senhor está dizendo para nós: confiemos na ação soberana da graça de Deus. Aqueles que foram destinados à salvação não se perdem, e de um jeito ou de outro voltarão para o caminho. E do jeito que o Senhor fizer, eu repito, glorifiquemos o seu nome, contanto que eles não se percam, em nome de Jesus. O que é que nós aprendemos nessa brevíssima meditação de hoje? Primeiro, a suficiência e abrangência da irresistível graça de Deus pode alcançar a todos os pecadores, mas por sua soberana vontade, o Senhor elegeu alguns. Por que Ele fez isso? Não é da minha conta, é soberania de Deus. Ele faz como e quando quer. Os eleitos, verdadeiramente eleitos, mesmo que se desviem, não resistem ao chamado. Não há universalismo da salvação, como querem crer alguns. A graça que salva, santifica. Ela também firma, liberta, fortalece e sustenta o salvo. Em terceiro lugar, a graça também faz o salvo perseverar até o fim, aguardando a bendita esperança da vinda do Senhor. E por último, é este ensino que precisamos resgatar em nossas comunidades. Chega de tantas teologias inventadas pelas mentes pervertidas. A Bíblia Sagrada é o maior, o mais confiável e completo manual de teologia sistemática. É o nosso manual de fé e prática. Atendemos para ela e confiemos na graça uma vez encarnada, que é o próprio Cristo.
haja graça sobre graça em nossas vidas. E a graça do Senhor sempre nos bastará. Confiemos inteiramente na graça de Deus. Quem começou a boa obra em nós, na nossa família, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então somente confiemos. Amém? Vamos orar umas pelas outras.